Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para começar a falar sobre mais um assunto aí da físico-química, que vai ser a cinética química. Se você lembrar lá da física, cinética vai estudar um movimento, vai estudar a velocidade que os corpos adquirem com esse movimento. Então, quando a gente estiver falando sobre cinética química, vamos estar falando especificamente sobre velocidade que as reações químicas têm. Então, por exemplo, lá, aqui eu trouxe várias imagens de vários tipos de macarrões aí para você. Quando eu trabalhei lá na Todeschini, que fazia macarrão, uma das funções minhas como estagiário era ficar testando o tempo de cozimento desses macarrões. E aí a gente percebia que eles não cozinhavam todos ao mesmo tempo, dependendo do macarrão, ele demorava mais para cozinhar ou demorava menos. Isso tem tudo a ver com a cinética química da reação de cozimento desses macarrões. Então, vários fatores vão poder influenciar. Podem influenciar o tamanho aqui da massa, né? Se ele for uma massa mais fina ou uma massa mais grossa, né? A mais grossa tende a demorar mais para cozinhar do que a mais fina. Também a farinha que é utilizada para produzir, se for um macarrão integral, em geral ele vai demorar mais para cozinhar do que se for um macarrão que não é integral. Também vai depender se você adicionou sal ou não à água, né? Como a gente já viu lá nas propriedades coligativas. Então, vários fatores aí vão influenciar na cinética química, e isso a gente pode observar também quando vai cozinhar o macarrão. Então, como eu já falei, cinética química vai ser o estudo das velocidades das reações e os fatores que podem torná-las mais lentas ou mais rápidas. Beleza? Então, esse senhor aqui, talvez você nunca viu a foto desse cara maravilhoso, mas com certeza você já ouviu o nome dele. O nome dele é Alfred Nobel. Então, ele é o cara responsável pela criação do Prêmio Nobel. E a cinética química está muito atrelada à criação desse Prêmio Nobel, foi porque ele conseguiu desenvolver uma rota reacional que possibilitasse a produção segura da nitroglicerina, que é o explosivo que a gente conhece como dinamite, né? Então, como é um composto muito perigoso, se a cinética química for muito alta, né, se a velocidade da reação for muito rápida, há o perigo de ocorrer uma liberação de calor e aí uma explosão que pode causar vários prejuízos ali à saúde das pessoas que estavam participando da produção e aos equipamentos também, né? Então, o Nobel e a equipe dele conseguiram desenvolver uma rota que fazia essa reação ocorrer de forma mais lenta e, sendo assim, ela era mais segura. E aí, como a indústria, né, de armamentos é um dos ramos aí do mercado que mais dá dinheiro no mundo, quando o Nobel conseguiu fazer essa produção de nitroglicerina segura, ele ganhou muito dinheiro vendendo para a indústria bélica, né? E aí ele acabou ficando muito rico e, como ele tinha muito dinheiro, resolveu criar um programa, né? Um prêmio que fosse reconhecer os cientistas que fizeram a descoberta mais importante do ano ali, segundo uma comissão que eles mesmos montaram, né? E assim foi criado, então, o Prêmio Nobel. Em relação às reações químicas, a gente vai ter uma fórmula aqui muito parecida com aquela fórmula da velocidade média da cinética da física para as reações químicas também, que vai ser a velocidade média, né? Então, velocidade média de um objeto lá na física seria a distância que ele percorreu sobre o tempo, né? Então, seria lá delta x ou delta s, dependendo de como você vê, sobre delta t. No caso aqui de uma reação química, a gente vai avaliar o delta da quantidade de um determinado composto sobre o tempo. E aí, essa quantidade desse reagente ou produto pode ser dada em várias unidades para a gente. Então, pode ser lá, velocidade média em delta de massa sobre delta tempo, né? Então, variação da massa, pode ser variação do número de mols pela variação do tempo, pode ser variação do volume pela variação do tempo, pode ser variação da concentração pela variação do tempo.
Então, dependendo de como for a unidade que o exercício te dá, você vai utilizar uma dessas fórmulas aqui, mas é sempre variação da quantidade do composto dividido pela variação do tempo, né? Daí, se for em massa, unidades lá podem ser grama por minuto, quilograma por hora, tonelada por dia, etc. Se for número de mols por tempo, vai ser lá mol por minuto, mol por segundo, mol por hora, mol por dia, etc. Se for volume aqui, vai poder ser lá ml por minuto, litro por hora, metro cúbico por dia, etc. Se for em concentração, pode ser lá grama por ml por minuto. Pode ser lá mol por litro por segundo. E aí a gente pode variar todas as unidades aí para a velocidade média. Então perceba que ela não vai ter uma unidade fixa, tudo vai depender dos dados que o enunciado te fornece para você realizar o exercício. Então, vamos ver um exercício aqui para a gente entender como faz o cálculo dessa velocidade média. Então ele fala aqui no exercício 1. A amônia é formada pela reação do gás hidrogênio com o gás nitrogênio. Aqui está errado, vamos já arrumar isso aqui. Dada a variação de N2, qual a velocidade média de consumo desse nos primeiros 10 minutos em? Então, na letra A ele pede em grama por minuto, na letra B ele pede em mol por minuto. Depois ele pergunta qual a velocidade média do gás hidrogênio e, por último, qual a velocidade média da amônia. Então, vamos por partes aí. Primeira coisa, vamos observar aqui a nossa tabela. Ela dá a massa de gás nitrogênio em gramas e o tempo em minutos. Então, pela tabela aqui, a gente vai conseguir a nossa velocidade em gramas por minuto. Beleza? Depois, para converter para mol por minuto, aí vai ser... a gente vai ter que fazer a conversão da unidade. Mas primeiro vamos para a letra A, que é grama por minuto. Então, ó, a gente tem que, ele quer no intervalo dos primeiros 10 minutos. Então, seria o tempo inicial aqui. Ele quer o 0, né? E o tempo final, ele quer o 10. Então, beleza. Para a gente calcular a nossa velocidade, a velocidade média vai ser igual. Então, a gente vai ter lá o delta da massa dividido pelo delta do tempo, né? Variação da massa dividido pela variação do tempo. Muito bem. Então, essa variação da massa é final menos inicial. Então, 7 menos 14. Então, a gente vai ter lá, para a parte de cima, vou colocar aqui entre parênteses, ó, massa final 7 menos massa inicial 14. Então, tirei aqui, que a parte final é 10 minutos e a inicial é o 0. Beleza? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo final é 10, tempo inicial é 0. Muito bem. Eu vou até apagar esse 0 aqui. Então, 7 menos 14 vai ficar menos 7, dividido por 10. Então, isso vai ser igual a menos 0,7. Como o enunciado nos deu a massa em gramas e o tempo em minutos, a unidade grama por minuto. Beleza? Ah, professor, está negativo aí. Como que existe velocidade negativa? Não faz sentido. Você tem razão. Mas esse valor negativo aqui, ele vai ser explicado porque a gente está calculando a velocidade média baseado em dados de um reagente, né? Então, ó, falou que a amônia é formada pela reação do gás
hidrogênio com gás nitrogênio. Então, a reação que está acontecendo é essa, ó. N2 mais H2, isso está virando NH3. Beleza? Então, como a gente está calculando a velocidade média da reação aí em relação ao N2, esse valor dá negativo porque ele é reagente. Se ele é reagente, ele está sendo consumido com o passar do tempo. Então, a quantidade final dele sempre vai ser menor que a inicial. Reagentes sempre vão ter essa característica. Quantidade final menor do que a inicial. Consequentemente, o valor da velocidade média vai ser sempre negativo para os reagentes. Já para os produtos, a quantidade final sempre é maior do que a quantidade inicial. Então, vai ser um valor positivo. Beleza? Mas aí a gente pode dar aqui o módulo dessa velocidade média. Então, se a gente colocar aqui a velocidade média em módulo, aí a gente descartaria o sinal negativo e seria só 0,7 gramas por minuto. A maioria dos exercícios ela pede sempre um módulo da velocidade média para você desconsiderar o sinal. O sinal só vai te dizer se você está usando um produto ou um reagente como base para calcular a sua velocidade média. Então, a letra A gente já fez. Beleza? Agora, vamos fazer a letra B. Então, lembrando que essa é a velocidade média em relação ao N2, né? Vou escrever aqui embaixo, que acho que vai ficar melhor, né? Então, essa é a velocidade média em relação ao nitrogênio. Agora, na letra B, ele pede a mesma velocidade média do nitrogênio nos primeiros 10 minutos em mol por minuto. Então, eu tenho a velocidade média em grama por minuto, eu preciso convertê-la para mol por minuto. Então, se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que a massa do nitrogênio é de 14 gramas por mol. Isso já possibilita a gente montar uma regra de 3. Então, 14 gramas está para 1 mol. E a gente tem 0,7 gramas está para X. Beleza? Então, ó, se você observar, de 14 para 0,7, dividiu por 20, né? Dividir por 2 daria 7, como a vírgula andou uma casa para trás, dividiu por 20, né? Então, a gente faz a mesma coisa com 1. Dividindo 1 por 2, vai dar meio, anda a vírgula mais uma casa para trás, fica 0,05 mol. Beleza? Então, se 0,7 gramas equivale a 0,5 mol, então a gente pode dizer que a velocidade média do N2 também é 0,05 mol por minuto. Beleza? Então, fechou aqui a letra B. Agora, para calcular a letra C, ele pediu para a gente a velocidade média de consumo do gás hidrogênio. Putz, mas a gente não tem nenhum dado do gás hidrogênio. Como que a gente vai fazer? Basta lembrar que aqui na reação a gente tem a proporção que eles reagem e são produzidos
dada pelo balanceamento, né? Então, se vocês já tinham reparado antes, muito bem. Se não repararam, preste atenção agora. Essa reação não está balanceada, né? Então, a gente tem que balancear para ver exatamente a proporção entre eles. Então, começando pelo nitrogênio. 2 nitrogênios aqui no reagente, só um no produto, então multiplico aqui por 2. Agora, a gente tem 6 hidrogênios no produto, para dar 6, multiplico aqui por 3. Então, a proporção é que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Beleza? Então, ó, se aqui a gente tem que 1 mol de nitrogênio está para 3 mols de hidrogênio, essa é a proporção que o balanceamento nos fornece. Então, ó, se a gente tiver 0,05 mol de nitrogênio, aí a gente vai ter X de hidrogênio. Ou seja, vai ser o triplo, né? Então, X é igual a 0,05 vezes 3, 0,15 mols de hidrogênio. Beleza? Sendo assim, a velocidade média do H2 vai ser igual a 0,15 mol por minuto. Beleza? Aí, por último, ele pede lá a velocidade média de produção da amônia. Ah, por que ele estava falando de consumo de gás hidrogênio e agora ele falou de produção de amônia? Porque você observa que na reação o gás hidrogênio está no reagente, então quem está no reagente está sendo consumido, por isso velocidade de consumo. Quem está no produto está sendo produzido, então por isso velocidade de produção para amônia, né? Então, para a gente conseguir a velocidade de produção da amônia, só reparar aqui também na proporção que eles têm na reação. Você pode relacionar ela tanto com o gás nitrogênio quanto com o gás hidrogênio, vai dar na mesma. Vou pegar com o gás nitrogênio que acho que fica mais fácil. Ó. 1 mol de nitrogênio vai formar 2 mols de amônia, né? Isso a gente consegue observar aqui, olhando a proporção da reação, né? Se não tem nada aqui, é 1 para 2. Beleza? E a gente pega quantidade em mols, para você fazer essa jogada de relacionar as velocidades médias pelo balanceamento da reação, ela sempre tem que estar em mol, né? A unidade tem que ser em mol. Se for em grama, aí cada átomo tem a sua massa molar específica, né? Aí não vai dar certo. Para dar certo, tem que estar a velocidade em mol para você fazer essa relação das proporções que o balanceamento te dá. Então, pegando a velocidade em mols do nitrogênio, 0,05. Então, se a gente tiver lá 0,05 mol de nitrogênio, a gente vai ter X de amônia. Beleza? Portanto, a velocidade da amônia é o dobro da do consumo de nitrogênio, que vai dar 0,1 mol de amônia. Ou seja, a velocidade média de produção da amônia é 0,1 mol por minuto. Beleza, pessoal? Na próxima aula aí a gente fala
mais um pouquinho sobre cinética química, explicando como isso pode ser representado em gráficos. Beleza? Um abraço, até mais.